Vamos às notícias. A Justiça negou o pedido da Lava Jato de prisão de Fábio Luiz, um dos filhos do ex-presidente Lula, esse filho dele é alvo da Operação Mapa da Mina da Polícia Federal, que apura se propina foi utilizada na compra do sítio de Atibaia. De acordo com a juíza Gabriela Hart, de Curitiba, não houve necessidade de prender os investigados, que já sabem que são investigados e que já foram alvo de outra busca e apreensão em 2016. Nas redes, o ex-presidente Lula criticou a operação. O espetáculo produzido hoje pela Força-Tarefa da Lava Jato é mais uma demonstração da pirotecnia de procuradores viciados em holofotes que, sem responsabilidade, recorrem a malabarismos no esforço de me atingir, perseguindo ilegalmente meus filhos e minha família. Ainda sobre o ex-presidente, uma pesquisa Datafolha divulgada hoje revela que 54% dos brasileiros entendem que a libertação de Lula é justa. 42% dos entrevistados dizem que a soltura é injusta. Foram ouvidas quase 3 mil pessoas em 176 municípios brasileiros nos dias 5 e 6 de dezembro. O governo liberou a venda de bebidas alcoólicas em paradas de caminhoneiros. A nova portaria do Ministério da Economia derruba a de 2015, que proibia a comercialização de álcool nos chamados pontos de descanso de motoristas. A proibição tinha por objetivo evitar acidentes. Os 38 policiais que participaram do massacre de Paraisópolis devem ser afastados das ruas a pedido das famílias dos 9 jovens mortos na madrugada do dia 1º na comunidade. Numa reunião ontem com o governador João Dória, os familiares também pediram assistência psicológica aos parentes dos mortos. As mortes de indígenas é a maior em 11 anos. O levantamento preliminar da Pastoral da Terra aponta que das 27 lideranças mortas no campo em 2019, 7 eram indígenas. No ano passado, foram registrados 2 assassinatos de indígenas. Só neste final de semana, 2 caciques Guajajara foram mortos a tiros no Maranhão. A Força Nacional deve chegar nos próximos dias ao estado. A autorização do ministro Sérgio Moro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E hoje, na saída do Alvorada, Jair Bolsonaro foi questionado sobre a morte dos indígenas. Ele disparou contra a jovem ativista sueca Greta Thunberg, chamou ela de pirralha. Daqui a pouco a gente vai conferir esse vídeo. Greta respondeu ao ataque do presidente do Brasil. Ela mudou, olha aí, a descrição dela no Twitter. A ativista se define agora como pirralha. A Argentina tem novo presidente, Alberto Fernandes, tomou posse hoje de manhã ao lado de Cristina Kirchner. Seguindo a tradição da família Kirchner, a cerimônia de transferência do cargo não foi na Casa Rosada, mas no Congresso argentino. Converso agora com Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita. Pauta cheia hoje, hein? Fernando, é muito bom isso, porque a gente tem aí uma adolescente de 16 anos e um senhor presidente da República. E quem é que tem atitude infantil, né? Eu acho que você trocou. Eu acho que o adolescente é o presidente da República e a pirralha é a senhora. Porque ela se comporta com muito mais responsabilidade. Mas com certeza. Deixa eu começar por onde você começou. Essa questão da operação em cima do filho do Lula. Sim. O que mais me impressiona nisso é que a gente que se acostumou com aquela história de que decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre e depois pelos mecanismos normais vai lá recorrer, não, parece que a própria justiça resolveu não cumprir o que ela decide. Então nós tivemos essa semana, nas 2 últimas semanas, o TRF4 dizendo que a decisão do Supremo de proibir a prisão em segunda instância não valia ou só valia daqui para frente, e já dando o desembargador Vitor Laus dando uma ordem de prisão antecipada para quando a lei for modificada e já faz a prisão do Lula direto, sem precisar passar por mais um expediente burocrático, quer dizer, adivinhando que a lei vai ser mudada. Depois nós tivemos o ministro Luiz Fux matando no peito a própria decisão do Congresso e dizendo, numa sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, que o Supremo desvirtuou a Constituição ao fixar a presunção de inocência como fator impeditivo de uma prisão automática, não de todas, mas das automáticas, no julgamento de segunda instância. Depois o ministro Luiz Alberto Barroso faz uma reunião
no Tribunal Superior Eleitoral para discutir a abolição da necessidade de filiação partidária que está prevista na Constituição. Quer dizer, então, dentro do Supremo, faz-se uma reunião para conspirar contra a Constituição. E agora faz-se uma operação, né, providencial, né, para sair junto com essa, que saiu junto com essa pesquisa do Datafolha, sobre 2 casos que já foram objeto de inquérito, que os inquéritos foram arquivados a pedido do próprio Ministério Público. Esse caso da Game Corp com a Oi, no qual se procura atribuir culpas ao filho do Lula, ele foi investigado na Justiça Criminal de São Paulo e foi investigado na Justiça Federal de Brasília. Em ambas, a pedido do Ministério Público, o inquérito foi arquivado. No caso de Brasília, ele teve o arquivamento pedido, a PGR, através da Câmara de Revisão Criminal, negou esse arquivamento, voltou a tramitar, depois o procurador, de novo, outro procurador, aliás, de novo pediu o arquivamento do processo. O que tem a ver o negócio da Oi com a Game Corp, etc. e tal, com a Lava Jato ou Curitiba? Não tem. Não tem. Se por acaso a Lava Jato encontrou, e eu acho difícil, depois de 3 anos recolhidas as provas, de não haver nenhuma novidade nesse meio do caminho, se encontrou algum indício de irregularidade, ela tem que comunicar às varas que processaram originalmente o caso, que detêm prevenção para continuar com ele, e não tentar malabaristicamente ligar o caso do sítio. Porque, vejamos, se o Ministério Público, por acaso estivesse, não está, com a razão, o crime na compra do sítio seria o de lavagem de dinheiro, que na jurisprudência brasileira precisa, para acontecer, de um crime antecedente, que seria o recebimento indevido de recursos em troca de favores políticos. Então, a origem é lá onde o caso foi investigado. Não agora para suprir a falta, né, de questões convincentes da Lava Jato, ser em Curitiba. E, aliás, essa perda de credibilidade é o resultado concreto que leva a gente a ver, nessa pesquisa do Datafolha, pela primeira vez, a formação de uma maioria, e uma maioria expressiva, né, em favor da liberdade para o presidente Lula. Dessa vez, não foi possível mais esconder que havia uma rejeição da opinião pública nacional para a manutenção do Lula na prisão. Ao contrário, aliás, do que dizia a direita e do que dizia a ala punitivista do judiciário, dizendo que correspondia, nas palavras do ministro Barroso, ao clamor popular. Se há um clamor popular, é o clamor pela libertação do Lula, não pela prisão. E a pesquisa da Datafolha hoje ajuda isso a mostrar. Uma coisa, Thalita, leva a outra. E isso é uma coisa muito grave que eu queria comentar em cima do assunto que você mencionou, en passant, na escalada inicial do telejornal, que é a posse do presidente argentino. Ele fez um discurso, para quem acha que ele é um camarada moderado, etc., fez um discurso de extrema firmeza, sem se alterar, e tocou numa das questões que, para nós, também tem muito significado. Ele parou o seu discurso num determinado momento, assumiu um tom exaltado e disse: nunca mais a justiça será utilizada para resolver as discussões políticas, nem a política será a que judicializa os dissensos para eliminar o adversário. Ele foi duro, disse que nunca mais teremos uma justiça contaminada pelos serviços de inteligência, por operadores judiciais, por procedimentos obscuros ou por linchamentos midiáticos. Quer dizer, isso foi muito forte, até porque, em seguida, ele anunciou que está enviando de imediato para o Congresso argentino um projeto de reformulação de todo o sistema judiciário federal, e nós, um dia aqui no Brasil, vamos acabar sendo forçados a isso. E a Argentina, que tem uma lei de meios que regulamenta, né, o exercício do jornalismo, da profissão, então é bastante importante, de fato. Tinha, né? Tinha, Thalita, tinha, sim. Porque ela é igual certos bichinhos, né,
que dizia o Lamarck, que vão perdendo, caem no desuso determinadas funções. A lei de mídia na Argentina caiu em desuso desde a vitória do Macri. Ela foi, em parte, revogada e o restante nunca foi aplicado. Então, cada um faz como quer. E não é dúvida para ninguém que o principal jornal argentino, o Clarín, se opôs com muito vigor a Cristina Kirchner e sustentou, enquanto pôde, o Maurício Macri. Sim. Vamos partir para esse assunto em relação à fala de Bolsonaro sobre Greta Thunberg, porque a gente tem o vídeo. Roda para a gente já comenta ele também. Não estou preocupado com isso, preocupado com o Brasil. E muitas decisões da ONU não interessam para a gente sabe que está politizado esse negócio, está aparelhado. Se perdeu o voto, não... Paciência. Presidente, em relação aos indígenas mortos no Maranhão, qual a preocupação? Aqui é índio. Bem, qual é o nome daquela menina lá, aquela menina lá que... Janica, ela fala. Não, lá de fora, lá. Aquela... Tabata, não, como é que é? Lá da... Então, Greta. A Greta já falou que os índios, né, morreram porque está defendendo a Amazônia, pô. É impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Preocupa, qualquer morte preocupa, queremos cumprir a lei, nós somos contra o desmatamento ilegal, somos contra a queimada ilegal, tá? Tudo que for contra a lei, nós somos contra. Obrigado aí. Tá. Agora você pode uma pergunta importante, entrei em contato com... Num primeiro momento questionado sobre a morte dos indígenas que aconteceu nesse final de semana, ele dá de ombros, ele invoca Greta Thunberg nessa resposta e dá de ombros. Olha, qualquer coisa se pode dizer do Bolsonaro, menos que ele não transpareça o que ele é, entendeu? Ele deu de ombros porque ele dá de ombros, ele está pouco ligando. 2 indígenas mortos são menos 2 problemas para ele. Se fossem 10, seriam menos 10. É simples assim. Hein? Dizer que a ONU, o movimento ambiental mundial, está aparelhado, claro, deve ter, como tem em qualquer lugar, um cara que exagera, um cara que não tem equilíbrio, um cara que faz propostas responsáveis, mas há 20 ou 30 anos o movimento ambiental se tornou um player da política mundial. Não se pode ignorar isso. Quem ignorar isso vai fazer como o Bolsonaro fez, vai se tornar uma persona não grata no mundo. Olha, não tenha dúvida, não existe um país no mundo onde Jair Bolsonaro não seja olhado, no mínimo, como dizia a minha avó, de esguelha, assim, de lado, quando não confrontado. Então eu acho que nós chegamos a um ponto que aquela brincadeira inicial que eu fiz, não é desprovida de razão, não. O presidente da República se porta como uma criança completamente irresponsável e acaba resolvendo enfrentar questões que ele não consegue dizer quais são as importantes e deixando de lado, em primeiro lugar, vidas humanas, porque mesmo eles não considerando, aqueles 2 brasileiros indígenas que morreram são seres humanos. Em segundo lugar, não consegue enxergar que esse é um tema que comove o mundo, que tem repercussão internacional, que se reflete na maneira com que o Brasil é recebido lá fora e como faz negócios e como participa da comunidade internacional. Então isso não é uma bobagem. E se essa moça, Greta, acabou sendo destaque na reunião da ONU, teve repercussão em todo mundo, é só entender que aconteceu isso com ela, porque as questões que ela levanta são questões do momento, né? Porque tem milhões de jovens de 16 anos aí, e nenhum deles adquire essa repercussão internacional, sinal que a Greta tocou num ponto sensível. O presidente deveria pegar isso e utilizar como uma alavanca para reforçar os esforços que ele diz que quer fazer contra o desmatamento ilegal, contra a ocupação ilegal de terras na Amazônia. E em lugar disso, ele desqualifica, porque ele não quer nada nesse tema, senão tirar o sobrenome legal das 2 coisas que ele deseja implantar na Amazônia: o desmatamento e o garimpo. Sim. Fernando, muito obrigada pela participação e pelos comentários aqui no Bom para Todos.
Thalita, eu tomo a liberdade aqui de sugerir que os leitores que desejarem e puderem, vejam lá no meu blog, www.tijolaco.net, o discurso que eu coloquei na íntegra do Alberto Fernandes. Ele vai ser um personagem extremamente importante nesses próximos anos e vai definir muito os rumos que a América Latina vai tomar a partir de 2020. Importantíssimo. Muito obrigada, Fernando. Um beijo para você. Até a próxima. Outro, tchau.